Olá pessoal, meu nome é Elane Souza, eu sou advogada e também autora do e-book Portugal para Brasileiros. Hoje eu vim falar um pouco sobre o e-book para vocês. Ele foi redigido recentemente, mas a nossa experiência em Portugal vem de 2007. Em 2007 decidimos acompanhar uma amiga que ia viajar para Portugal, né? Ela estava se dirigindo a Lisboa para encontrar com o esposo dela, que já vivia lá há algum tempo, mais ou menos um ano. Então, claro, o marido estava com saudade e ela também teria que mudar para acompanhar ele, né? Aí ela e o filho, né? Então eu decidi, por convite dela e da irmã dela, vai com a minha irmã e tal, e coisa. Aí eu peguei e resolvi, também vou acompanhá-la. Estava sem nada, não tinha filhos e tinha acabado o relacionamento anterior, estava meio deprê, né? Então eu falei assim, acho que eu vou também, vou dar umas voltas por lá. Aí vendi algumas coisas que eu tinha, principalmente um carro, até razoavelmente bom. Fiquei com uma grana e fui para Portugal acompanhar a amiga, né? Enfim, aí chegando em Lisboa, eu e ela, inclusive, fomos para uma cidade pequenininha chamada Caldas da Rainha. Essa cidade, Caldas da Rainha, é a cidade onde o marido dela estava trabalhando, né? Mais ou menos uns 40 quilômetros de Lisboa, isso. A princípio fui com ela, né? Vou ficar lá com ela uns dias, vou conhecer como são as coisas, né? E depois eu decido o que fazer. Bom, enfim, cheguei lá. Fiquei na casa com eles, acho que uns 2 dias, e procurei uma imobiliária para alugar. Inclusive a imobiliária era administrada pela cunhada dessa amiga minha. Aí eu aluguei um quarto dentro de uma casa. O pessoal faz muito isso lá em Portugal. Aí eu aluguei um quarto dentro de uma casa de uma mulher que é portuguesa. Mas também tem gente que é brasileiro que mora em casas e aluga os quartos, sabe? Acontece muito isso por lá. Aí então o que aconteceu? Eu peguei e fui morar nesse quarto, dentro dessa casa. Aliás, você aluga o quarto, mas tem direito a usar toda a casa, a geladeira e tudo, claro. Como é lógico, né? Às vezes o quarto pode ser uma suíte e você já tem seu banheiro próprio, né? Sua casa de banho, como dizem eles. Mas enfim, eu aluguei o quarto, um banheiro que não era privado, era de todos, né? Enfim, fui viver lá um mês. Depois venceu, né, o aluguel. Aí eu pensei assim, antes de vencer o aluguel, eu pensei, mas não é aqui que eu quero ficar. Era uma cidade bastante pequena, sabe? Não tinha grandes coisas para fazer, tinha muitas coisas bonitas em relação a turismo, né, mas não em relação a trabalho, nem estudo, nem a nada. E ficava assim, uns 30, 40 quilômetros de Lisboa, né? Eu falei, não vou ficar por aqui não, né? Eu vou mudar para Lisboa. Aí como eu estava dizendo antes mesmo de acabar o aluguel, eu resolvi, vou lá ver Lisboa, tudo, como é. Comprei um jornal já antes, né? E comecei a procurar, né? Quartos, exatamente como eu vivia lá em Caldas da Rainha, quartos e outras coisas, outro tipo de coisa, poderia ser pensão mesmo, enfim. Aí procurei, o que mais tem jornal aluguel de quarto, de casa. Na época que eu fui, que era 2007, tinha muito, sabe? Assim, no início, mais ou menos em maio, por aí, que foi que eu cheguei, né? Que ainda era primavera. Tinha um friozinho ainda, nós duas, né? Que somos cuiabanas de Chapecruz, que faz um calor danado em Cuiabá, para quem conhece. A gente ainda passou um friozinho, né? Nessa época. Mas foi uma boa experiência ter imigrado. Apesar de não ter conseguido nada, também não era esse o objetivo, né? Como eu disse em princípio, foi mais assim para, digamos, fugir de uma relação que eu tinha, fugir do sentimento, né? Porque da relação eu já tinha acabado faz tempo, mas ainda estava assim meio triste pelo chifre que eu ganhei. E foi isso que me fez ir a Lisboa. Nunca pensei em migrar na minha vida. Sempre pensei assim, gente, acho que eu posso até viajar para o exterior, mas nunca vou mudar do Brasil, não. Depois que eu cheguei a Lisboa, a Portugal, tomei gosto, mesmo não tendo emprego, fui ficando por lá.
gastando dinheiro. Eu pensei, quando eu estiver perto de terminar, acabar, eu vou trabalhar de verdade. Mas enfim, encontrei uma pessoa, namorei, quase vivi junto com ele, aí ele arrumou um contrato pra mim e fui trabalhar, e fui conseguir o visto de trabalho. Eu gosto bastante da Europa, nossa, me apaixonei muito pela Europa, muito, 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 muito. Se tivesse que migrar ainda hoje, voltaria a viver em Portugal ou na Espanha, sabe? Tem muito preconceito? Tem, aqui também tem. Não vê como é que tratam os paraguaios, bolivianos, haitianos. As pessoas têm preconceito, não dá emprego bom. Não adianta a pessoa ir iludida, vou arrumar um emprego muito bom e tal. Se você não tiver um certo dinheiro para conseguir sua documentação, para você conseguir equivalência de diploma. Bom, eu dou bastante dica isso. Eu sou bem melhor escrevendo, gente, do que falando. Falar sério. Sou realmente melhor, tá? Então, se vocês adquirirem o e-book Portugal para Brasileiros, vocês vão conseguir dicas preciosas sobre morar, alugar, viver, conseguir equivalência e tudo. Para falar eu sou mais enroladinha mesmo, mas para escrever garanto que vocês não irão se arrepender, tá bom? Voltaria a Portugal? Voltaria para viver. Se decidisse mudar de vez do Brasil, desse Brasil corrupto e repleto de violência e de tudo, Portugal é fantástico, gente. Vocês vão se sentir muito seguros, sabe? Apesar de ter muitos imigrantes, muitas pessoas diferentes, as pessoas se adaptam ao lugar. Não tem tanta violência? Bom, então não vamos ser violentos. Acho que é assim. Lugar bom atrai coisas boas. Vocês já verificaram que, por exemplo, lixo atrai lixo? Se você passa numa rua cheia de lixo, as pessoas não se importam de jogar mais um lixo. Pois é, assim é que é. Você vai num país limpo, as pessoas se envergonham de jogar um papel no chão, de cuspir no chão, de jogar uma bituca de cigarro no chão. Por quê? Porque é vergonhoso, realmente é vergonhoso você ver tudo limpo. Se as pessoas se portam bem, você se sente mal de se portar mal perante as pessoas. Se as pessoas têm mais educação do que o lugar onde você vivia, você passa a ter mais educação. Isso é comprovado. Inclusive, como eu sou advogada, acho que, não sei se eu já falei ou não, a criminologia estuda isso, sabe? O comportamento do ser humano. Se, por exemplo, isso tem a teoria chamada teoria das janelas quebradas. Já vou para um assunto que não tem nada a ver com imigrar para Portugal. Mas, enfim, teoria das janelas quebradas falam isso, né? Então, pessoal, vou fazer a leitura agora de um artigo que eu fiz recentemente e postei no meu blog. Também vou apresentar para vocês umas imagens aí atrás, tá vendo? Aqui atrás vou mostrar umas belas imagens para vocês de Portugal e algumas de mim também, só que eu era novinha, tá bom? Olha, eu vou fazer a leitura, porque com leitura eu sou melhor, e também é um artigo, né? É um artigo, não, um texto que eu fiz sobre isso. Um pouco de mim. Parece que foi ontem, mas lá se vão 11 anos desde o dia em que decidi acompanhar uma amiga em uma jornada rumo a Lisboa, capital de Portugal. Era 2007, precisamente maio, primeira quinzena do mês, primavera daquele ano. Ainda fazia um friozinho para pessoas como eu, para pessoa como ela, que nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, um dos lugares mais quentes do Brasil. Antes de chegarmos em Lisboa, desembarcamos no Aeroporto Internacional de Madrid. O aeroporto é chamado Adolfo Suárez, mais conhecido como Barajas. Fizemos isso porque sequer tínhamos ideia do que era melhor para fazer. Imagine 2 mulheres e uma criança, que era filho dela, desembarcando em um dos maiores aeroportos do mundo, sem falar nada, praticamente nada de espanhol. Apenas o portunhol, comum entre brasileiros que dizem entender e até falar espanhol, mas nunca estudaram ou foram à escola para verdadeiramente aprender a língua. Hoje, se fosse imigrar e pela primeira vez, trataria de buscar toda a informação possível para não passar o que passei. Primeiramente, não viajaria de Ibéria.
apesar de ser uma das melhores empresas de aviação da Europa, juntamente com a TAP, também é uma das mais caras escolhas que você, imigrante, que está pretendendo fazer a vida fora, pode fazer. Não escolha Iberia nem TAP. É muito confortável, mas um conselho, não escolha. Outra coisa que não faria era a escolha Brasil, Madrid, Lisboa. Iria em voo direto a Lisboa ou Porto. Quem não sabe falar espanhol e com mais razão deve fazer essa escolha, sabia? Não compraria bilhete em agência de turismo. Hoje sei que isso é coisa para amador. Antecipadamente pesquisaria tudo sobre o país para onde vou emigrar na internet, no YouTube. Existe uma infinidade de brasileiros que vivem pelo mundo afora falando sobre tudo. Sobre como viver fora, como trabalhar, como estudar, tudo. Então, vocês pesquisem na internet, no YouTube, mas também pesquisem artigos. Apesar de vídeos serem mais legais de acompanhar, uma boa leitura e um bom artigo bem escrito em páginas especializadas faz toda a diferença, isso eu garanto. As pessoas que escrevem em blogs especializados sobre assunto imigração é bem melhor que vídeos, garanto, tá bom? Outro conselho que daria é: procure saber qual região ou cidade mais indicada para o que quer fazer, ou simplesmente desfrutar com a família. Tenha em conta do que irá tirar seu sustento, se trabalhar ou montará um próprio negócio, se tem filhos em idade escolar, se precisa de hospitais na região onde vai viver ou acha que não vai precisar, se prefere uma região com frio ou calor. Tudo isso você deve levar em conta antes, por isso é bom pesquisar. E falando sobre hospitais e exames, um alerta: Portugal não tem sistema como o SUS, que apesar de ser ruim, péssimo para falar a verdade, ainda funciona e às vezes funciona até bem, dependendo do estado, e é de graça. Em Portugal, você, especialmente imigrante que não trabalha e não contribui, a assistência social, quando você precisar da assistência social, hospitais, essas coisas, pagará mais por consultas e exames. Medicamentos também em farmácias são mais caros para pessoas que não contribuem. Isso funciona assim: se você paga, se você contribui, você vai pagar menos quando precisar. Se você não contribui nada, você paga mais. Infelizmente é assim. E por quê? Porque tem que ajudar a custear os gastos. Outro conselho que eu dou é que, ao chegar em Portugal, procure tirar toda a documentação própria de imigrante, assim que possível. Visto de trabalho, por exemplo, ou visto permanente para ficar, investir. Isso facilita a sua vida bastante na hora de se locomover, de conduzir veículo, tá? Se você for montar o seu próprio negócio também, claro, com mais razão. A minha experiência em Portugal se deu durante quase 5 anos em que vivi em Lisboa e turistei por vários países da Europa e quase todas as regiões de Portugal. Voltei ao Brasil no final de 2011, mas enquanto vivi em Portugal, conheci praticamente todas as regiões, especialmente as maiores cidades e maiores regiões, e o litoral, o Algarve, toda a região ali. É fantástico, maravilhoso morar na Europa, porque você tem possibilidade de conhecer muita coisa que você jamais, nas condições que eu vivia, poderia conhecer tudo que conheci. Eu posso dizer o seguinte: trabalhei muito, mas vivi muito, desfrutei. Seguramente eu acho que sou uma pessoa apta para indicar para você os caminhos, né? Eu, claro, sofri mais porque ninguém me indicou nada, eu fui e turistei sozinha, fiz as minhas coisas por mim própria. Mas se você tiver um manual como este, Portugal para brasileiros, você vai se dar melhor, com certeza. Em Portugal também estudei, aprendi espanhol e quase terminei o mestrado de Direito Empresarial. Faltou entregar o TCC, o trabalho de conclusão de curso, por isso. Agora então, se você tiver dúvidas, não se acanhe de entrar em nosso blog,